Situada junto ao delta do Rio das Pérolas e à beira-mar, Macau está ligada a Hong Kong por intermédio de moderna e extensa frota de jetfoils, todos eles batizados com nomes de ilhas portuguesas. Assim se chega a Macau, pois de avião é sonho e promessa, esperança, seguramente nos tempos que se aproximam. Na esquina do tempo, Macau estacionou, numa esquina do Oriente. A vida citadina e cotidiana é igual a de qualquer outro espaço português ou internacional. Difere apenas nas imagens do que vemos. O Hotel Lisboa, onde o jogo impera, o rickshaw, as estátuas, o exotismo dos seus restaurantes com tabuletas em caracteres chineses e tanta vez com palavras já em desuso na nossa língua. De resto, pelas ruas, a sua gente, no turbilhão dos afazeres diários, rotineiros, em busca das tendinhas para as habituais e necessárias compras. Os barbeiros de rua e as crianças, sempre as crianças, a emprestar prazer à vida, representatividade futura de nós todos. Os espaços verdes, a confrontação do tradicional com os prédios novos, os arranha-céus que se atiram velozmente para as alturas como dedos de cimento espetados, talvez com o desejo de furar o espaço, e os colegiais que olham para tudo com ar distraído e estranho, sem saber que serão eles quem irá dar novos destinos ao futuro de Macau no cruzar do novo século. Assim como as estrelas a iluminar os céus serão as mesmas por todo o lado, os portugueses onde chegam imprimem a sua maneira de ser, a sua luta. Constroem, desenvolvem, adaptam-se, vivem e sobrevivem com entusiasmo. Com o seu mistério patente e crescente, Macau atrai. Há sonhos, trabalho e amor, e diversões permanentes nesta cidade do nome de Deus. A sua vida noturna é intensa, esmaga e absorve qualquer um. E uma saída à noite pode oferecer-lhe
o cenário da linda e magistral ponte que liga Macau à ilha de Taipa, iluminada deste jeito. Mas à noite segue o dia para melhor se divisar a selva nova-iorquina de prédios construídos e a construir, com os seus incríveis andaimes de bambu que se erguem e desfazem em 3 tempos, mas sólidos. Tanto assim que se edificam prédios de 30 andares em escassos 9 meses. Navegando pelo Rio das Pérolas, onde ainda hoje existem corsários envelhecidos e esquecidos, as águas miram o bulício da cidade. Macau tem uma população flutuante, quer dizer que flutua como as águas do mar ou de um rio como este. Tradicionalmente, esta gente nasce, casa-se e morre nos barcos. As suas embarcações são mundialmente famosas e os juncos chineses têm sido continuamente explorados como emblema de um certo romantismo exótico associado à imagem turística do sul da China. Segregados pela gente de terra, votada ao ostracismo, esta população permanece praticamente desconhecida em termos de dados concretos. São os ciganos do mar, população da água, irmãos dos peixes, de que, aliás, vivem fortemente, pois a percentagem é grandemente composta por pescadores. Os restantes ocupam-se de diversos tipos de transportes. Só uma minoria trabalha em terra, utilizando apenas os barcos como residência. Imperdoável não ir ver o Nobel, mas importante Museu da Marinha, onde se restabelece o nosso diálogo com o mar. Assistir à odisseia dos portugueses nas suas caravelas, às primeiras naus que deixaram cair a âncora na Baía de Macau. Parte de uma história feita de sangue, suor e lágrimas. A rota dos navegadores portugueses desde a partida lá nos confins de Portugal, país berço, até à Baía de Ama, deusa venerada pelos pescadores. Foi através de Macau que o cristianismo foi introduzido na China, desde Malaca até ao Japão. 400 anos de uma existência como se fora uma lenda, mas pura verdade. Macau vincou a sua presença e cultura portuguesas no Extremo Oriente, comércio e evangelização. A história de Macau é, antes de mais, a história de um povo que se estabeleceu nessa nesga de terra. O novo território de Macau existe como resultado do mundo que o português criou.
Macau decora com orgulho a Portugalidade. Para lá desse nacionalismo evidente, Macau é uma cidade de espetáculo. Representa e apresenta a cada canto inéditos e surpresas sem repetições. Cidade velha, mas sem rugas. Provar a beleza de Macau é preservar Macau na memória como um grande amor. Macau não é apenas a cidade buliçosa dos negócios, do jogo ou da agitação da vida noturna. Tem também outra face, mais intimista, mais apropriada ao repouso e à saudável fuga às preocupações do cotidiano. Porém, essa face muitas vezes passa ao largo da atenção do visitante seduzido pelo pulsar da cidade. Em 1555, passou por aqui Luís de Camões e foi desta gruta que compôs algumas poesias. Eu não direi o poema todo, impossível, mas escreveu algumas poesias aqui e dizem que o soneto a Dinamene também foi feito aqui nesta gruta. Nessa altura era como é hoje, não é? Cidade de arvoredo, rochas, mas aqui há certas coisas que um francês, Louis de Rienzi, cortou estas pedras e deu-lhe uma aparência de coisas artísticas, feitas, mas não, isto é natural. Isto é natural, e evidentemente o Camões não dormia aqui, não vivia aqui, mas vivia aqui nesta. Porque isto chamava-se o Patane, e Patane era o porto de entrada de Macau, dos portugueses nessa altura. Era este o cais, o mar chegava aqui à sopé da colina, e este o cais onde chegavam os portugueses e onde se estabeleceram primitivamente. O padre Cardim, que era o reitor dos jesuítas de São Paulo, comprou uns terrenos chamados os Penedos de Camões, que era precisamente isso. E foi, portanto, já antes de 1640, portanto, há mais de 3 séculos, isto chamava-se os Penedos de Camões. E continua a ser a Gruta de Camões, o Jardim de Camões, e temos uma tradição toda de séculos, desde o início até hoje, em que Camões passou por aqui. Macau enfrenta o desafio do novo século. Como ponto de encontro de viajantes e civilizações, é local privilegiado. Sui generis, com o seu tecido urbano e arquitetónico. Pedaço de história ainda viva. Foi presente à Unesco um projeto de candidatura do território ao número de locais e cidades consideradas património mundial. Até hoje, o português é a língua oficial de Macau, mas mais de 90% dos habitantes da cidade falam chinês, já reconhecido como língua oficial. As ruínas de São Paulo destacam-se como ex-libris monumental, testemunho da secular presença cristã na Ásia. Esta é a fachada da Igreja da Madre de Deus, mas vulgarmente chamada de São Paulo. Os jesuítas construíram em Macau 3 grandes monumentos. Esta igreja, em 1602, inaugurada na noite de Natal de 1603. Mas a fachada monumental que aqui vemos levou 40 anos a construir, de maneira que em 1640 ainda não estava acabada. No topo está a pomba, que é o símbolo
do Espírito Santo, segue-se Jesus e Maria. O Espírito Santo desce sobre Maria e Maria concebe, por obra e graça do Espírito Santo, Jesus está no centro. Aí temos Deus feito homem. Agora, a redenção dos dois lados de Jesus, que é a segunda estátua, estão os instrumentos da paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Está a cruz onde ele morreu, está a coroa de espinhos, está o azorrague e os vários instrumentos da paixão. Quer dizer, como remidos pela paixão de Cristo. A existência que se vive em Macau atinge as franjas da fantasia, ofusca a lógica ocidental e até a própria ficção. Tudo quanto ali se depara parece dirigir a cada um de nós este amável e irrecusável convite. Venha ver Macau. Estamos aqui no templo budista chamado Makok Miu. Antes da vinda dos portugueses para Macau, os pescadores da província chinesa de Fuquim, que é a província depois da de Kwantung, vinham a Macau a pescar, porque o Porto de Macau era, há 500 anos, e ainda hoje é, muito rico em peixe. Um dia, vinha uma frota de juncos chineses e uma rapariga chamada Amma pediu aos juncos que a trouxessem de graça e nenhum deles a quis trazer, exceto o último, que era o mais pobre de todos, e aceitou-a, e como já os juncos tinham partido, ela correu para o junco e então a sandália caiu no mar. Durante a travessia levantou-se um tremendo tufão e foram todos afundados. Mas ela, a Amma, tomou o timão do junco e conduziu o junco são e salvo para Macau. E então levantaram este templo em honra de Amma. O culto do dragão e o culto da serpente são apanágio das gentes em Macau. E de certos peixes também. São sagrados e, uma vez capturados, oferecem-nos aos deuses nos templos. Sem dúvida, os chineses têm a sua história vincada em Macau, com as suas lendas e as suas crenças ligadas à religião. Por todo lado, isso se verifica. Integrado no meio ambiente, numa comunhão harmonizante, bela e bonita, que tem muito a ver, nos tempos vindouros, com o sistema firmado entre Portugal e a China, de um país, dois sistemas. Algumas vezes esquecidas, as ilhas da Taipei e de Kuluan guardam essa outra face de Macau. E à distância de uma travessia da ponte ou do istmo que as liga entre si, oferecem uma atmosfera salutarmente diferente daquela que se vive na cidade, embaladas na quietude das águas que as rodeiam. Estamos aqui no templo budista da Kunyam, que é a deusa
da misericórdia na China, a deusa mais adorada em toda a China. Tem templos em toda a China, em Macau também muitíssimos templos, em honra da Kuan. Este templo é dos mais sagrados, dos mais antigos e dos mais venerados aqui de Macau. E aqui no teto temos o símbolo da criação do homem. A pérola, que representa a mulher, dois dragões a lutar pela posse da mulher e os peixes a incitar os dragões à luta. Esta é a árvore da longa vida. Demoraram, pela sua paciência infinita, os chineses demoraram 70 anos para fazer desta árvore um caráter chinês chamado Sao, que é a longa vida. De maneira que o caráter Sao está ali desenhado naquele círculo. Esta árvore é chamada árvore do amor, porque tem 400 anos e os noivos, antes de casar, vêm aqui a tirar a fotografia a fim de que a sua união matrimonial demore para sempre e não haja divórcio. Temos aqui a mãe, é esta aqui, depois a neta que nasceu da mãe, ligada, como bem, depois a bisneta, a tatraneta, e agora, infelizmente, mandaram cimentar o solo e cortaram as raízes que formavam novas árvores, e agora as pobres árvores têm de praticar o birth control, não podem ter mais filhos. Fica a árvore do amor. Quando os maridos vão para o estrangeiro, as mulheres atam-nos aqui. Põem batéis budistas e enrolam esses batéis atados ao bambu e queimam incenso, pedindo a Buda que traga os maridos para as suas mulheres outra vez. Depois, quando eles voltam, as mulheres vêm novamente aqui, queimam incenso novamente e então agradecem ao Buda por ter trazido os maridos ao seio da família. Agora, quando as mulheres se vão embora, os maridos, quanto mais tempo estiverem, melhor e não fazem nada. Esta mesa é muito célebre, é chamada a mesa do Tratado Sino-Americano de Amizade e de Comércio. No dia 3 de julho de 1844, foi assinado nesta mesa esse tratado entre o representante do Presidente da América, que era Caleb Cushing, e o representante da China, que era o vice-rei de Cantão, Qin Yin. Caleb Cushing trazia uma carta do Presidente americano para entregar ao Imperador em Pequim, mas desde que os ingleses tinham tomado Hong Kong, o Imperador não tinha nada com os europeus. E então disse ao vice-rei de Cantão: você vai a Macau a representar-me e não permita que os europeus venham para Pequim. E então Qin Yin veio para aqui, instalou-se neste pagode de Kunming, e quando os americanos vieram com a carta pessoal para o Imperador, ele disse: não podem ir. O tratado tem a ser assinado aqui. E foi aqui nesta mesa que no dia 3 de julho de 1944 se assinou o primeiro tratado sino-americano. As portas do cerco, onde os dois países se dividem só burocraticamente, porquanto todo o mundo circula de um lado para o outro, sem questões, sequer problemas, é como se de um povo apenas se tratasse, com simplicidade, exemplo firme de paz e liberdade.
boca da cidade passa por aqui. Os bens de consumo, sempre por entre o exotismo, os produtos secos, a comida viva, fresca, palpável antes de ser adquirida. Num outro documentário proximamente projetado e para o qual queremos desde já despertar a vossa atenção, falaremos na altura demoradamente do capítulo gastronómico, apenas desse. As questões básicas da comida portuguesa e da comida macaense, as suas influências e tudo mais que constitui um roteiro filmado nos próprios locais onde Macau vai comer. Do que come falaremos então. Esteja connosco, pois estará em Macau, vivendo como nós sentimos esse belo território português, ao arquivar imagens para si. A característica mais vincada no território de Macau, a sua enorme diversidade, sobretudo quando encarada a nível europeu, essa diferença marcadamente presente a todo momento, diariamente, passa pela gastronomia. E por todo lado se observa. Isto porque Macau tem de comer. Vejamos, pois, de que maneira Macau se alimenta. Come-se bem em Macau. Servem-se dois tipos de refeições. A oriental, necessariamente, e a ocidental, naturalmente exigida, e que, para lá disso, vai também sendo aceite pelas populações da área. Um vice-versa proveitoso, agradável e útil, assim se mostra essa troca de culturas alimentares. O roteiro gastronómico de Macau faz do território uma imensa cozinha em produtos e cheiros, da mesa às ruas, dos restaurantes aos mercados. Todavia, Macau criou uma gastronomia própria, uma sábia combinação de ingredientes e métodos utilizados pelos povos das 5 partes do mundo a que os portugueses descobriram. Macau consome uma diversidade de produtos agrícolas, peixe e carne que parece interminável. As gentes de Macau têm um longo e devorador apetite. E os que visitam Macau ficam seduzidos pela gastronomia que ali lhes é servida. É ali que surgem os ingredientes da Europa, afinal, tantos deles oriundos do próprio Oriente. Aprendem, é disciplina obrigatória a comida portuguesa, na qual intervêm produtos que fazem um oriental ficar horrorizado devido às calorias que normalmente ingerimos com um sorriso nos lábios. Há também aqui uma escola hoteleira. Os jovens nascidos em Macau aprendem a confeccionar os pratos apreciados ao paladar dos ocidentais. Uma mão de obra tão importante como qualquer outra. Ou talvez mais, pois quem será que trabalha de estômago vazio, não vendo satisfeitos os caprichos variáveis dia após dia, quando nos sentamos à mesa ou encostamos a barriga ao balcão? Pois estes são os nossos alunos, eles andam aqui a aprender, andam a tirar um curso de formação de cozinha. Portanto, na primeira fase, eles estão aqui connosco durante 3 meses, mais ou menos, e a seguir eles vão passar para a área de mesa, porque, como é sabido, o mercado de trabalho aqui em Macau, há diversas dificuldades na aquisição de mão de obra qualificada. Daí a razão por que nós estamos aqui e estamos a fazer o nosso melhor. Isto é tudo jovens, eles nasceram cá em Macau, só um fala português, o resto fala tudo chinês. No entanto, a maior parte deles, eles percebem também o inglês. Que prato é que estão a fazer?
Bife à portuguesa. Como é que se diz em chinês? Obrigado. A comida passa pela cozinha e a história da comida portuguesa passa também e inquestionavelmente por Macau. Pelo seu enriquecimento. A comida portuguesa começou aqui com a chegada de marinheiros e capitães, desde os primeiros portugueses que se estabeleceram na cidade do Nome de Deus, coadjuvados pelas suas mulheres, aias, escravas e crioulas. Eu começava por dizer como é confeccionada a sopa e como ela veio para Macau. Portanto, esta sopa foi trazida pelos portugueses, é uma cópia, digamos, da sopa de feijão que nós, portanto, comemos em Portugal, não é? Portanto, eu começava por dizer como é que ela é confeccionada. Mas ainda há uma coisa, é que, portanto, esta sopa é um bocado diferente e torna-se diferente porque leva peixe, leva um atum. Eu agora mostrava só para ver mais ou menos como a sopa fica. Este caranguejo é um género de caril, não é igual ao caril que nós confeccionamos em Portugal porque os ingredientes são totalmente diferentes. Um tacho, põe-se um bocadinho de azeite, junta-se-lhe malaguetas, junta-se-lhe uma cebola picada também, alho picado e deixa-se refogar um bocadinho. Noz moscada, pó de caril, cravinho em pó e mais um bocadinho de cebola picada. O caranguejo depois será retirada a casca, corta-se as pernas em várias partes, como este que está aqui, e junta-se então esse caril que já está feito e devidamente passado. No fim juntam-se então os caranguejos e deixa-se cozer um bocadinho ao fundo. Os caranguejos estão prontos. Portanto, isto é o camarão grande recheado. Abre-se as costas do camarão, limpa-se devidamente de uma pequena tripa que o camarão tem e tempera-se com um pouco de sal. Portanto, os ingredientes são os seguintes: malaguetas encarnadas, alho, gengibre e uma cebola bem picada. E deixa-se alourar, basta refogar. Esse prato é a galinha africana, que é muito confeccionada em Macau, que foi trazida, portanto, há muitos anos, ficou enraizada em Macau pelos africanos que viveram aqui em Macau. Fale-me agora da reação dos seus clientes em Macau à comida portuguesa, à comida macaense. Os clientes, aqueles que eu tenho contactado com eles, mostram-se muito satisfeitos, principalmente por poderem comer português em Macau, que é muito raro encontrar um bom restaurante que sirva boa comida portuguesa. Isso é mal para nós, não é? Devia ser mais divulgada a nossa cozinha aqui em Macau. Apenas existem 2 ou 3 restaurantes. Os clientes que vêm aqui a este hotel sentem-se muito satisfeitos por poderem comer uma comida que gostam. Que pratos é que eles procuram mais da nossa comida? Principalmente o cozido à portuguesa ao domingo, o bacalhau a zero pico, o bacalhau ao lagareiro, o arroz de marisco, procuram bastante. O bife com ovo a cavalo, o bife marrar, são pratos sem fim. Os clientes quem são? De onde vêm? Portanto, há clientes de todas as nacionalidades. Todas as nacionalidades, digamos, tanto vem aqui o chinês como vem o português. Mas principalmente os portugueses e principalmente ao fim de semana deslocam-se muito aqui a este restaurante com a família
almoçar no almoço português. O meu nome é Elias Silva, eu estou aqui cerca de 2 anos no Hyatt em Macau. Fui contratado para desenvolver a pastelaria portuguesa em Macau. Acontece que hoje tenho a oportunidade de mostrar aqui algumas das minhas especialidades, e especialidades essas feitas em Portugal também, que nunca foram feitas em Macau. Desta vez, qualquer português tem a oportunidade de chegar ao Hyatt e comer bons doces, como podem ver. Como explicação, posso começar por aqui. Tenho aqui, este é um bolo de doce de ovos com amêndoa. Isto é as nozes de Cascais, arroz doce, fatias de tomate, molotov, como toda a gente conhece em Portugal, fios de ovos, um sortido de pastelaria, os pastéis de nata, como tradição. Em Portugal, qualquer pastelaria com pastéis de nata. Aqui em Macau, posso dizer que isto tem uma aceitação extraordinária, onde se vê assim largas dezenas de pastéis de nata. Maçãs assadas, um bocado diferentes, porque em Portugal temos maçãs muito melhores, maçã ganeta, creme gratinado, um pudim, geralmente faz-se vários pudins, tenho um por dia, as trouxas de ovos que, como sabem, em Portugal aparecem muito raramente nos hotéis, e o bolo rei tem uma fama extraordinária aqui em Macau, onde todas as pessoas, inclusive portugueses, puderam, este ano e o que passou, passaram o Natal em Macau, tão bom ou melhor que passassem em Portugal, porque tiveram de doces, não tem razão de queixa, inclusive bolo rei, toda a gente comeu bolo rei, e fez-se aqui na média dos 700 quilos, inclusive pastéis de nata, 7.000 peças, como veem aqui. E os clientes que não são portugueses? Os chineses, de Hong Kong? Gostam. Qual é o Bolo rei, por acaso, os chineses não costumam comer muito bolo rei. Ainda estou convencido que ainda não chegou à altura deles comprarem e saborearem o que é de facto o bolo rei. Pastéis de nata deliram com pastéis de nata. É, inclusive, chinês de Hong Kong gosta de vir comer e aprecia muito. Há pessoas que se deslocam, inclusive, de Hong Kong para vir comer pastéis de nata ao Hyatt. Sr. Lúcio, fale-me da sua experiência de cubano, da sua experiência em Macau, quantos anos está cá, o que é que está a fazer, que casa é esta e o que serve aos seus clientes? Bom, eu em Macau estou há quase 20 anos, mais exatamente 18. Reabri esta pousada há 10 anos e meio aproximadamente. Servimos quase exclusivamente comida portuguesa. A minha clientela, quer portanto, portuguesa naturalmente, quer estrangeira, incluindo naturalmente os chineses, apreciam muito a nossa comida. Direi mesmo que a maior parte da nossa clientela, portanto, são não apenas portugueses, mas estrangeiros, principalmente de Hong Kong, e Macau naturalmente também, os chineses, e apreciam muito a nossa comida. Há, no entanto, uma certa dificuldade, digamos, em ter a comida portuguesa exatamente como em Portugal. Muito embora nós tenhamos cá quase todos os produtos portugueses, mas na maior parte são congelados ou enlatados, o que naturalmente origina que o sabor seja um pouco diferente. Como dizia, portanto, os produtos que utilizamos, o tocante a produtos frescos, vegetais, etc., portanto, são aqui da República Popular da China. O restante, carnes, bife, etc., normalmente são da América, da Austrália, e de Portugal também temos a maior parte dos produtos que utilizamos aqui, ou seja, os produtos portugueses, os enchidos, o presunto, etc. Portanto, dos pratos quentes temos aqui sardinhas portuguesas, espaguete portuguesa, depois temos o arroz de marisco e o arroz branco que faz sempre acompanhar nos pés,
Aqui temos de língua de vaca estufada. Aqui temos a sorda de marisco e bacalhau à brás. Aqui temos o pargo assado à portuguesa. E finalmente, típica feijoada e favas guisadas à portuguesa. São todos pratos portugueses. Estou aqui como convidado para uma festa de aniversário de um rapaz meu amigo. Os pratos que vêm aqui são pratos de emenda retintamente macaense, pratos doces e pratos salgados, pratos que vão ser servidos dentro de momentos. Mas para explicar melhor como é que os pratos são feitos, como é que são confeccionados, eu gostaria de convidar aqui a Sra. Fernanda para nos dar uma explicação. Por exemplo, o que é este prato que está aqui, que é tão bonito, com este dragão em cima? É capela. Capela é confeccionado com cebola, carne picada, pinhão, amêndoa moída e torrada. É tudo feito uma coroa, com ornamento de bacon, amêndoas, e vai tudo ao forno para assar. Este parece um guisado, se não sei, um guisado à Não, é um caril de galinha a Macau. Leva cebola, é claro, tomate, pasta de caril, açafrão, perninhas de galinha, batata, leite de coco e piripiri. Este, por exemplo, que está aqui, isto é um tacho. Tacho. Como é que é confeccionado? Leva, se estou em erro, parecem bocados de presunto. Leva galinha, presunto, chouriço chinês, couve repolho, cogumelos e pele de porco. Assemelha muito ao cozido português. Pois. São pratos que têm de ser servidos quentes, não é? Quentes, com certeza. Exatamente. Este, por exemplo, que está aqui, isto é o tal minji Macau com batatas fritas. Pois. Faz-se o estrugido de cebola e depois a carne, deita sal e pimenta e por fim deita sotate. Este que está aqui, por exemplo, bocaditos de ovo, não é verdade? É um chow mein. Massa que parece esparguete, mas é muito mais fininha, não é? Com bocaditos de hortaliça. Este que está aqui, bibinca de nabo. É feito com nabo, é claro, e depois é misturado com carne de porco, carne de chouriço picado. É tudo misturado e vai a banho-maria. Portanto, já nos falou de alguns pratos salgados e agora que tal se nos dissesse qualquer coisa acerca de pratos doces? Por exemplo, este que está aqui muito branquinho, com estas coisinhas pretas em cima, que eu não consigo ver porque não tenho óculos. Este é bhaji. Bhaji. É feito com arroz pelu, açúcar, óleo de coco e é tudo cozido e com açúcar. Isto dá-me a impressão de ser uvas passas. Bem me queria parecer que eram uvas passas. E este que está aqui tão bonito? Isto é bebinga de leite. Como é que é? Feito com farinha maisena, leite, açúcar e gema de ovos. E, é claro, isto são cerejas, gingas, não é? Pois. Este aqui também, que é muito bonito. Isto é um pão de ló. Pão de ló, claro. Pão de ló igual ao pão de ló português, não é? Pois. É mesmo pão de ló português. Dona Fernanda, quer nos dizer alguma coisa acerca deste prato que está aqui? Isto tem a impressão que é carne de caranguejo. Caranguejo, com gema de ovos, faz-se mistura e faz-se e tem assim bolinhas. São patinhas de... As patinhas do caranguejo, não é verdade? As penazes, pois. Ora bem, temos então aqui o tradicional leitão assado à chinesa, não é verdade? Pois. Com a pele muito tostadinha. Mas porquê que a pele tem este aspecto assim brilhante? Deitam mel quando estão a assar. Portanto, cobrem com mel. Com mel, e depois então é que assam. Pois. Este que temos aqui, por exemplo, é semelhante àquele que já vimos há bocado. Pois é, mas isto chamamos aqui em Macau, esta farinha, chama-se lacassá. E o outro era mina, este é lacassá. Pois. Ora bem, temos agora assim aqui, com licença, isto é uma abóbora chinesa, se não estou em erro, com cacho de uvas em cima, foi toda recortada por dentro e cheia com uma salada de frutas, muito boa apresentação. E, Dona Fernanda, já agora, se fizesse favor, a quem é que se devem estas obras de arte? Isto são autênticas esculturas que temos aqui assim. Este senhor que se chama King Kei. Foi ele que gravou isto. Foi, sim, temos aqui, por exemplo, isto é um pássaro, exatamente. É feito de... cenoura. Feito de cenoura. Aquele que está ali, por exemplo, é feito de... nabo branco. É um dragão, na verdade. Vamos entrar no ano do dragão e é algum... Pois. Exatamente. Isto são... É porco bafaçá. Portanto, são estes os pratos de emenda tipicamente macaense que vão ser servidos dentro de momentos. Estamos aqui num restaurante
chamado Pinóquio, porque o dono e o manager e a alma deste restaurante é o meu antigo aluno do seminário, chamado Pina, que nos estudos não deu nada, mas no negócio é melhor que tudo que se pode aparecer. Ele e a sua mulher, ele é de Macau, macaense, a sua mulher é chinesa. O pai comprou o terreno, o pai do Pina era o chefe dos bombeiros de Macau. O pai comprou o terreno e ele fez deste terreno o que hoje é. Levantou este restaurante, começou por nada, hoje é o restaurante mais frequentado de todo o Macau e de Hong Kong. Tem muitíssima gente lá, de Hong Kong e de Macau, a este restaurante. E porquê? Porque tem uma especialidade extraordinária, que comida chinesa e portuguesa, mas dá-lhe um gosto que é aceitável e saboroso para todos os paladares. Eu agora não sei como é que ele faz isto. Rina, explique-nos, por exemplo, dê-nos um exemplo, os bolos de bacalhau, como é que são feitos? Ora, isto é muito simples. Suponhamos, o senhor está a ver, os bolos de bacalhau sim são pequeninos, comparados com o que se come lá em Lisboa, são grandes. Ora, psicologicamente, especialmente para as senhoras, que hoje em dia têm um horror às calorias, e a gente reduziu o tamanho disso. Mas ao fim e ao cabo, muitas vezes, elas acabam por comer mais do que normalmente se comia lá em Lisboa. E a parte frita, como está a ver, tem uma superfície muito maior, proporcionalmente comparado com os pastéis que se comem lá em Lisboa. E sabe muito melhor quando tem a superfície maior frita. E por dentro, como é feita a farinha? É igual a Portugal? É semelhante, mas com certas diferenças, que é no sabor, que é muito menos salgado do que aquilo que se come lá em Lisboa. Porque, como nós temos uma maioria da clientela que é chinesa, eles comem muito pouco sal. É por isso que são tão elegantes. Bem, pode-se dizer que a diferença do açúcar, eles têm pouco de açúcar e pouco sal. Isso. Se calhar é por isso que eles são tão elegantes. É como se fosse nos doces, nas sobremesas. Eles comem muito menos açúcar. Os doces que se comem em Macau são, em proporção, muito menos açucarados. Parece que é muito. Não, fala-nos da sua experiência em Macau. Uma das particularidades mais apetecidas em Macau são os imigrantes. Chegados de Portugal continental, das suas ilhas, ou depois de percorrerem em cavalgada outros países por esse mundo fora, finalizam aqui as suas viagens. É o repouso do guerreiro neste território, como que um adeus a tudo e a todos. Peixe grelhado, bacalhau assado. Sr. Pirão, conte-nos histórias da sua vida em Macau, quando veio para cá e o que é que faz hoje? Eu vim para cá como tropa em 1959, subindo a vida militar. Depois, entrei no... É vê-los a abrir tascas e pequenos snacks, locais onde se conversa, se contam anedotas, episódios, recordações, se encontram e abraçam amigos de novo achados por terem andado perdidos sabe-se lá por onde se vive afinal o verdadeiro estilo de vida portuguesa em ambientes de comida e bebida, por entre a amizade mais pura, mais bonita, mais genuína. É um milagre que a comida e a bebida conseguem tão facilmente. Nelson, explique-nos lá que é esta tasca de Macau.
Portanto, isto aqui é a sede do Grupo Desportivo de Madrizes, que é um grupo que existe desde 1983, tem participado numa série de campeonatos e, portanto, parte do subsídio que necessita para os seus equipamentos, etc., a taxa que subsidia, e está a ser explorada por pessoas que são funcionários públicos e que vêm para aqui dar o melhor do seu suor, tanto para a equipa como propriamente para o próprio negócio em si. O que é que servem aqui? Essencialmente comida portuguesa, base de grelhados, arroz de marisco, carne de porco alentejana, costeletas, pipis, temos tomotes que vêm de Portugal. Os tomates vêm de Portugal? Vêm de Portugal, vêm. Quanto é que custam os tomates? Compra-se cada saco, uma média de 50 kg, 2.000 patacas. 2.000 patacas? Ou seja, 36 contos. Atualmente, sim. 36 contos. O Lu explica. Nenhuma refeição termina sem a clássica cerimónia do chá chinês. Os gestos de grande delicadeza e ternura, e lentos, como que estudados, a gentileza e o ritual têm mais valor até que a própria ingestão desse líquido tão universalizado. Tem prato feito em massa com ovos. Mais tudo. O que é que tem aqui? Que pratos são? Esses são os petiscos que nós chamamos de dim sum. Dim sum, quer dizer, são petiscos cantonenses. E agora então vou explicar o que é que são. O primeiro aqui, o nome em chinês é Hang Sei Kao. É feito com uma combinação de carne de caranguejo e de camarão. O segundo aqui chama-se Hakao. É também feito à base de camarão, carne de camarão e tudo cozido a vapor. O terceiro aqui chama-se Ngaoyo. É carne de vaca picada e cozida a vapor. E este então, o quarto, chama-se Siu Mai, que é também feito de camarão e carne de porco. Uma combinação das duas carnes. E este aqui chama-se Cha Siu Sou, que é uma combinação, não, são pastéis de carne de porco assada. E o sexto aqui chama-se Vugok, que é feito de inhame e carne de porco. Esse prato aqui é feito de leite fresco com ovos de caranguejo e uns pinhões. Isso em português chama-se pinhões. É um prato que em chinês tem um significado que é de boa sorte. O prato a seguir em chinês chama-se Hai Kim Bun Soi Hong. É um prato feito com pinças de caranguejo, farci com carne de camarão e ao meio está um prato vegetariano com cogumelos, lotus. E o cesto é feito de inhame frito em forma de um cesto. Este prato chama-se o frango de mendigo. O frango é recheado e embrulhado em folhas de lótus e depois embrulhado por uma camada de terra. Depois vai-se ao forno durante 5 horas. Quando as pessoas pedem para estes pratos, isso está fácil de querer isso. Já, folhas de a ideia é complicada, está a ver? Tem um aspecto ótimo. Anabela, diz o que é que vai vir. O empregado agora está a dividir o frango em pedaços e agora por dentro desse o recheado, que é feito com cogumelos, algas e barbatanas de tubarão. Tem um molho e, como se vê, essas folhas aqui são folhas de planta de lótus. Anabela, quem é que costuma pedir estes pratos? São mais os comerciantes e quando tem banquetes assim, são clientes. Quando dizes comerciantes, referes-te a chineses, comerciantes chineses. Chineses e alguns estrangeiros. Estrangeiros. Estrangeiros também.好好食咯！你幾時嚟到澳門呢？記得試下中國菜啊！
A mim está a dizer que quando vocês vierem para Macau, têm que comer comida chinesa, que é melhor. Queria apresentar agora o nosso cozinheiro, o chefe Lang An.